jogo ele é dividido em 6 fases, certo? A primeira fase é a fase de evento, que é quando você vai puxar uma carta daqui para ver qual evento vai acontecer naquele momento da história. E a mesma carta que é usada para evento é o que ele chama também de leilão cultural, porque nessa mesma carta tem uma filha. E essa filha, ela detém um conhecimento que vai ser passado para as tribos. Depois da fase de eventos e de leilão, a gente tem a fase onde você aloca os caçadores aqui na área. Depois vem a fase de negociação e ataque, porque algumas tribos vão ocupar as mesmas cartas. E também para você adquirir espécies, tá? A rolagem de dados também vai cair em cima disso daí. Vocês vão ver quando a gente for começar a jogar. Depois vem a fase de domesticar animais. Caso você capture um animal que pode ser domesticado, por exemplo, esse aqui, né? Abelha. Se você tiver perfil tribal já, por enquanto você é um indivíduo, então você não pode domesticar animais, mas quando você virar tribo, que é quando vira essa placa, você pode começar a domesticar animais. Aí entra essa quinta fase, que é a fase de domesticação. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos puxar uma carta e ver qual o evento que vai ter disponível. Tá, e o que acontece aqui quando você puxa uma carta de evento é que a gente vai observar primeiro esses 3 íconezinhos aqui em cima, ó. Tá vendo? São essas 3 cores. Isso aqui define a ordem dos jogadores, não quer dizer que o verde agora é o primeiro jogador. Então, essa pecinha vai para o verde. O segundo jogador é o vermelho e o terceiro é o amarelo, ok? Depois a gente vai executar os eventos que estão ocorrendo naquele momento da história. Como eu disse, cada carta dessa, o intervalo é como se fosse de 800 anos entre uma e outra, tá? Então é bastante tempo aí que está passando entre um ano e o outro. E a gente vai executar o evento na ordem que está dizendo aqui. Primeiro esse, depois esse, por aí vai. Eu vou explicar somente os que estão aqui, mas existem outros eventos, ok? Eu posso explicar depois com mais detalhes quando sair outras cartas, tá? O primeiro evento que saiu aqui, isso tem no Player Aid, ok? Ó, todos os eventos aqui, ó, detalhados. E eu acho que o que tornou esse jogo mais fácil foi exatamente o fato de ter esse Player Aid. No Biogênesis eu lembro que eu imprimi um Player Aid, não tinha um que veio. Né? Isso aqui ajuda demais porque tem um resumozinho. Então o primeiro evento é Global Warming, tá? Não é novidade da agora não. Global Warming já aconteceu antes, Global Cooling também. E aí eu vou mostrar para vocês como é que é o Global Warming aqui no mapa. E o que acontece no Global Warming é você ver qual é a carta no lado sul que tem o menor clímax, ok? Que no caso aqui, ó, cada um deles tem uma ferramenta aqui em cima, que é a ferramenta adequada para você abater aquela criatura, certo? Aquele animal. E pertinho tem um número. O menor número é o que tem o menor clímax. No caso aqui, é o urso da caverna. Ele tem clímax 8. Isso quer dizer que esse urso vai para a camada norte, ele fugiu para o norte por causa do calor. Esse animal foi eliminado do norte, ele morreu. Então ele vem para cá para um período de descarte. Nós abrimos uma nova carta para colocar aqui. E o Global Warming derreteu a calota polar e esse animal apareceu, certo? Que é o ganso da árvore. A gente agora tem um segundo evento. O segundo evento, que tem um ícone que é um cometa, ele chama de caos ou feudo. E o que quer dizer é que está começando a ocorrer conflitos nas tribos, tá? Geralmente você avalia todas as tribos e você vai ver se você tem mais caçadores disponíveis do que vocabulário, tá? Se você tiver mais, ocorre o que ele chama caos. E aí você vai perder metade dos seus caçadores. E um elder que esteja alocado aqui na sua tribo. O que aconteceu é que essa tribo não conseguiu se comunicar, não conseguiu se entender, eles não têm uma linguagem. E aí eles entram em combate interno. Imunidade ao caos e ao feudo acontece quando você tem um número de caçadores que é igual ou menos que o seu vocabulário. Então, o Archaic Man, o homem arcaico, ele tem essa desvantagem pelo fato de ele ter menos vocabulário. Ele está mais próximo de gerar caos. Ele só tem 7 de vocabulário e aqui ele já tem 6 trabalhadores. Os outros já têm uma maior quantidade de vocabulário, então eles estão mais seguros em relação a isso. Então, no caso aqui, não acontece caos social ainda, tá? Está todo mundo imune. O terceiro ícone da lista é o que ele chama de tempestade. É como se fosse uma tempestade de gelo, tá? É um ícone de uma nuvem e tal. Para cada dependente que tiver na tribo, e dependentes são filhas que você tenha na tribo, certo?
filhas não casadas, tá? Solteiras. Quando você tem uma filha casada, ela já está protegida. Elders da tribo, que são esses daqui, ou animais, todos eles são dependentes. Para cada dependente que você tiver, você vai precisar de 2 membros da tribo para proteger. No caso aqui, eu só tenho um dependente, que é um elder em cada tribo aqui, ó. Um elder imaturo em cada tribo. Então eu vou precisar de, para cada, no caso aqui, eu vou precisar de 2 tribesmen, que está tranquilo. Então nessa Blizzard, tá todo mundo protegido. E agora é o que ele chama de, esse evento é Elder Die-Off. É como se a sorte tivesse sido lançada para esse Elder que está executando a atividade dele, seja fazendo uma armadilha, ou caçando, ou fazendo fogo, e para ver se ele morreu durante aquela atividade, certo? E o que acontece é, a gente vai jogar um dado, e se sair o número daquele Elder, ele morreu. No caso aqui, todo mundo começa com um Elder nível 6, então cada um joga o dado, se não sair o número 6, não acontece nada. Caso saia o número 6, aí vai ter outro desfecho. Caso ele seja um Elder imaturo, que é o caso aqui, né? Ó, todos os Elders são imaturos, ele está em aprendizado, por isso que tem esse disco. Se sair um 6 aqui, ele se torna maduro. Ele aprendeu com os erros e agora esse disco volta para você, certo? Se ele era um Elder maduro, quer dizer, não tinha o disco amadurecido, né? Se ele não tinha o disco preto, ele morre. Ele não foi cauteloso o suficiente e ele morreu. No caso aqui, vamos deixar imaturo, é só para explicar mesmo. A gente joga um dado para cada, joga um dado para cá, um dado para cá e um dado para cá. Esse aqui sai um 6, esse aqui não. Então, na tribo do Neandertal, o rapazinho aqui que faz fogo já amadureceu. O disco volta para ele aqui e para completar, ele agora tem uma habilidade. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Para cada round do jogo, cada round não, né? Cada fase do jogo existe um número, né? Fase 1, fase 2 e por aí vai. E esses especialistas, eles têm habilidades que ajudam nessas fases. Por exemplo, agora o Neandertal, ele tem um cara para fazer fogo, certo? Isso quer dizer que na fase 1, se sair caos, ele não perde o Elder dele. Lembra que a gente perdia um Elder? A outra coisa é que na fase 2, a promoção do Elder para ele é de graça. E na fase 4, ele não tem penalidade, porque ele tem fogo. Eles não têm hipotermia. Certo? Aqui já seria na fase 1 e na fase 3. Aqui na fase 4 ele tem um bônus. E aqui também na fase 4 ele tem um bônus. Beleza? Vamos voltar aqui. E o último evento aqui, o último ícone, é o que chama de Wanderlust. Certo? E o Wanderlust é o seguinte. Lembra que teve a fase do caos, o evento do caos aqui que foi o segundo, que caso a tribo entre em conflito porque ela não tem vocabulário, alguns vão morrer? Pois bem, cada jogador que perdeu mais membros da tribo durante o caos, ele vai pegar um dos membros dele que, digamos assim, morreu ou fugiu naquele conflito, né? E aí esse membro da tribo você vai dar para outro jogador. Depois que a fase de eventos aqui é executada, agora vai ocorrer a questão da filha. Para que tribo a filha vai, certo? Quando o jogo é jogado em competitivo, todo mundo contra todo mundo, acontece um leilão, certo? E no leilão você vai observar, primeiro, qual é o tipo de conhecimento de vocabulário que vai ser utilizado para conquistar essa filha. Algumas cartas têm o disco preto, vocabulário técnico, outras é o disco laranja, que é o social, outras têm 2 tipos de disco, que é o natureza e o social, varia muito. No caso, essa filha, que é a Scavenger Woman, ela só usa conhecimento técnico, ela é do domínio técnico. Então, o leilão funciona como? O primeiro jogador vai dizer quanto ele quer oferecer por aquela filha. Lembrando que isso aqui não se trata de moeda, isso não é uma moeda, tá? Isso aqui é um vocabulário. Então, essa raça, o arcaico, ele usou desse vocabulário, ele usou de 2 palavras, 2 frases, 2 dias de conversação, seja o que for, para tentar convencer essa filha aí para a tribo deles, certo? Lembrando que aqui só pode ser disco preto, conhecimento técnico, porque é o que é permitido, tá? E aí o segundo jogador, ele pode bid mais ou não bid, não fazer a oferta dele, certo? Se ele oferecer mais, automaticamente isso aqui
não pode mais participar desse leilão. O outro que está ganhando. Resumindo, o que oferecer mais discos das cores aqui consegue capturar ou trazer essa filha para a sua tribo. Quando ele vai dizer os discos que ele está colocando, ele não diz 2 discos pretos, ele só diz 2. Só isso, certo? Só diz 2. Nesse caso aqui é simples porque é só disco preto, então todo mundo sabe que são 2 pretos. Mas quando são de 2 cores, é a mesma coisa, só diz o número. Por que isso é importante? Para os outros jogadores saberem quais são os discos que você está utilizando, as cores, certo? Vocês vão entender melhor isso no futuro. Quando você ganha essa filha vai para a sua tribo, ela é colocada aqui perto da sua cartela, e os discos que você colocou de comunicação ficam aqui presos a ela. Ela ainda é imatura, ela não está amadurecida, e esse conhecimento está com ela ainda, certo? Então esses teus 2 discos estão presos aqui. Você tem menos discos para utilizar no jogo. Mas você tem uma filha agora, ok? Ela é imatura, você não pode fazer nada aí, mas paciência, ela um dia pode se tornar alguma coisa. Quando ela amadurece, aí a habilidade dela fica disponível, que na fase 2 aqui ela pode adquirir mais membros para a sua tribo, certo? Você se torna uma tribo que eles chamam de Gathering Species, né? Uma tribo que é mais fácil de fazer coleta, de trazer mais gente para perto, tá? No jogo solo é um pouco diferente, não ocorre o leilão, tá? Eu vou escolher o que eu acho melhor essa tribo. E eu vou escolher, como essa tribo aqui do homem arcaico, ele já começa podendo fazer coleta, eles não podem casar, mas eles trazem mais gente facilmente, tá? Porque ele é promíscuo, então paciência. Então eu vou colocar esse daqui no pair bonding. E aí no caso, vai um disco preto para cá, que eu só preciso botar um. E agora entra na fase 2, que é a fase de caça. Nessa fase de caça você pode fazer 3 coisas. Você pode ou caçar animais, ou você pode realizar promoção de elders, ou você pode colocar um dos seus caçadores em uma filha. No caso, ele está caçando um casamento aí, né? É uma courting, né? Ele está cortejando, vamos botar assim. Primeira coisa, você vai escolher onde você quer colocar os seus caçadores. Pode ser na parte norte ou na parte sul. E aí o verde vai escolher onde ele vai alocar. Aqui, ó, esse Ptarmigan, eu só preciso de um sucesso, porque para cada um que você colocar aqui, é um dado que você vai jogar para ver se essa caça foi um sucesso. E vamos lembrar que não é só você que pode ir lá. Depois o segundo jogador faz a mesma coisa, o segundo é o vermelho, e o vermelho também vai escolher. E o vermelho resolveu colocar 3 aqui no Wild Boar, 3 aqui nesse objeto. Aqui não é um animal, tá? Aqui é uma tecnologia, é um String Winding. E depois, por último, o amarelo. O amarelo resolveu que ele quer também esse peixe aqui, ó. Ele vai colocar 3 lá, na verdade vai colocar 4. E esses 2, ele vai colocar num local mais pacífico. Ele vai vir para cá tentar capturar essa abelha. Depois que eles são alocados, aí vai ocorrer a fase 3, que é a fase de negociação e ataque. Nesse momento, não existe negociação. O conceito de negociação só existe quando ele se torna tribal. Então, como não acontece negociação, vai acontecer ataque. As tribos que foram para o mesmo lugar, vai rolar um fight, tá? E por aqui, a única briga que vai rolar é por esse peixe aqui. O peixe bom, viu? E eu até vou mostrar aqui para vocês, ó. Na carta do peixe, além de ter os benefícios do peixe, tem também uma explicação com o nome científico do animal, certo? Por que ele era caçado, qual era a vantagem e que armas eles utilizavam para caçar geralmente. O que acontece agora é que cada jogador vai rolar um número de dados igual ao número de caçadores que ele enviou para caçar aquela criatura, tá? Então, no caso aqui, o amarelo vai rolar 4 dados e o verde 3 dados. Mas isso não é ao mesmo tempo. A ordem é baseada em conhecimento técnico. No caso, o amarelo tem 3 de conhecimento técnico e o verde tem 2 de conhecimento técnico. Então, quem rola primeiro os dados é o amarelo. Então, ele vai pegar 4 dados,
vai rolar. Para cada um que saiu, um caçador do oponente ou oponentes que estão na área morre, é retirado da carta. Tá? Aqui não saiu nenhum. Existem situações diferentes quando você tem Elders, por exemplo, numa caça, no caso aqui é uma caça no animal com lança. Numa caça no animal com lança, se você tiver um Trapper, o seu alfa equivale a um sucesso, ok? Automático já. Se você tiver um alfa lá, é um sucesso automático, certo? Como não tem, ele tem que tirar um. Ele não tirou um, nenhum morreu, nenhum dos arcaicos morreu. E aí o Archaic Man joga os 3 dados dele. Como não saiu nenhum, também nenhum morreu. Só ocorre uma rolagem de dado por carta. E aí a gente vai agora para o teste propriamente dito, que é o teste da caça. Ok, explicando primeiro aqui, ó, vou tentar entender aqui como é que funciona. Nessa carta aqui, dessa ave, ok? Existem 3 caçadores da tribo do Homem Arcaico. Então quer dizer que eu vou jogar 3 dados para realizar o teste de caça. Como é que funciona o teste de caça? Dos 3 dados que eu vou jogar, eu posso tirar 1 ou 2. Quando tem esse asterisco, é um dado com asterisco, sucesso é 1 ou 2, ok? Quando o dado não é um asterisco, é um preto, ó, eu só posso tirar 1, cada um, que é o sucesso. O outro ponto é, para cada 6 que eu tirar, nos meus dados, ocorre Frostbite, ok? Exceto se você tiver o Elder, que sabe fazer fogueira. Outro ponto é, caso você obtenha 3 valores iguais nos dados, não importa qual seja o número, você ganha esse benefício, certo? Que pode ser, por exemplo, troféu, pode ser isso aqui, que quer dizer que você pode levar esse animal para a sua mão, você pode depois transformar ele em um animal domesticado. A outra situação é, numa caça mais difícil, por exemplo, esse urso da caverna, onde você tem que ter 3 sucessos de 1 ou 2 para adquirir esse bônus, e você só coleta esse troféu, quer dizer, esse animal só vai para a sua mão se você tiver 4 números iguais na jogada de dados. E para completar, ainda tem isso aqui. Se você tirar esses valores nos dados, certo? Para cada um deles, quer dizer que esse animal lhe atacou e matou um membro da sua tribo, tá? Não é um animal fácil de matar, então convenhamos que vai ter um feedback aí negativo, tá? Pode acontecer também de animais que são mais fáceis de pegar, como esse daqui, você precisa de 2 sucessos, 1 ou 2, ganha esse bônus, que vão ser 3 novos membros para a tribo e 2 conhecimentos sociais, Frostbite só com 6, e ainda tem mais. Se você for uma sociedade que faz coleta, que é o caso do Homem Arcaico, e isso diz isso fala na sexualidade dele, ó, geralmente aqui, ó, deixa eu mostrar. Aqui na carta diz, ó, May Gather. Quer dizer que o promíscuo, que é o Homem Arcaico, ele pode coletar novos membros da tribo na caça dele. Então, quando é uma carta que tem uma cestinha, certo? Se ele tiver colocado um rapaz lá, no final da fase de caça, se ele sobreviveu, você ganha um membro novo na tribo. Então pronto, já que deu para entender, vamos fazer os testes agora. Eu vou começar testando a caça, né, nos locais que não tem competição, para ficar melhor. Então vamos começar por aqui, ó. O vermelho foi caçar essa galinha, sei lá o que é isso aqui, no hemisfério norte. E aí ele vai jogar 3 dados. E ele precisa tirar 1 ou 2 para obter aquele sucesso. Ele tirou 1, 2, ele só precisava de 1 sucesso. Então quer dizer que ele conseguiu. Aqui, o que acontece é, esses 3 voltam para cá. Fora isso, ele vai ganhar o benefício, tá? Onde é um membro extra para a tribo. E aí eu pego um aqui e coloco. E eu posso liberar um disco de conhecimento social. O que quer dizer liberar um disco? Quando você, aqui ó, resolveu fazer um Elder para treinar, um disco foi colocado embaixo, certo? Esse disco está preso. E a única forma de liberar esse disco são com essas ações aqui, certo? A outra forma é mais para frente que eu vou explicar, que é o que chama de neolexia. Vamos agora para esse ponto aqui, ó. Mesma coisa, eu vou jogar 3 dados na String Winding. Aqui não tem Frostbite.
Vamos jogar agora 3 dados para ver se eu passo esse teste. Eu passei, tirei um 3, um 1 e um 1. E o que aconteceu foi, eu liberei um disco preto, certo? Esses 3 voltam para cá e eu vou liberar o disco aqui do Firestarter. E agora ele está amadurecido. Esse disco volta para cá. Eu poderia ter liberado a filha, certo? Que me daria 2 habilidades. Mas, como ela só libera quando casa, então eu vou deixar para depois. E eu explico depois como é, tá? Mas agora eu tenho um Elder que sabe fazer fogo. Isso é show de bola. Agora vamos aqui para a abelha, da Honeybee. São 2 dados. O amarelo aqui vai fazer. Eu não retiro da carta até jogar os dados, tá? Porque ele pode agora ser atacado por uma abelha. A abelha, se eu tirar 6, ela vai matar alguém. Certo? Essa abelha aí é porque ataca o enxame, né? Não é uma abelha que mata, é um enxame. E saiu um 6. Caraca, como é que pode, né, bicho? Morreu um. Esse aqui sai. O outro não fez nada porque não obtive 1 nem 2 aqui para liberar o disco. Então essa caça foi uma falha. Foi falha, foi uma droga. Coitado. Fez nada. Volta para cá. E agora, vamos aqui para o Sturgeon, ver o que aconteceu. No caso dessa caça que tem uma disputa, certo? Aqui é diferente. Quando ocorre disputa, o primeiro jogador, que no caso o primeiro jogador é o verde, define quem vai atacar primeiro, certo? Pode ser ele ou pode ser outro. O verde então resolve jogar primeiro. Ele aqui traz de volta os 3 aqui, vai jogar 3 dados. Ele tira um 1, um 4 e um 3. Ele precisa aqui de 2 sucessos para conseguir fazer essa caça ter sucesso. Ele não conseguiu, mas ele não teve Frostbite, que ele não tirou nenhum 6. E mais o verde, ele pode gather, certo? Ele pode fazer colheita. Colheita não, ele pode trazer novos membros. Então vão voltar os 3 e mais um. Porém, ele promíscuo, como ele é promíscuo, vem um com ele, certo? E o amarelo agora joga os 4 dados. Os 4 dados. A gente tem um 5, um 4, um 4 e um 1. Mesma coisa. Não teve nenhum sucesso aqui. Ele precisava de 2 sucessos, só teve um sucesso. Não teve nenhum 6, então não teve Frostbite. Então voltou todo mundo para casa de mão vazia. Essa é a fase de caça, certo? Vou criar um cenário diferente aqui, ok? As outras situações que existem aqui nessa parte da caça é caso eu tire números iguais. Então vamos supor aqui que eu tinha 4 caçadores aqui nas abelhas e eu vou jogar 4 dados e nesses meus 4 dados eu obtive um 1 e 3 2, certo? Esse foi o meu resultado. Aqui eu obtive 2 sucessos. O primeiro sucesso foi o da caça, eu consigo liberar um disco de conhecimento social, porque eu tirei um 1 e os 2, né, não importa. E a outra é que eu consegui capturar esse animal para eu poder criar ele, vamos supor, né, para domesticar no futuro. Que é a questão que eu expliquei anteriormente do símbolo, que são 3 números iguais, você captura esse animal. O que acontece é, ele vem para a sua área do seu tableau e ele fica aqui. Futuramente, quando eu puder domesticar animais, eu viro. Ele é um animal domesticado, ele vai ficar aqui agora. Isso quer dizer que eu tenho uma abelha domesticada. E quer dizer que na fase 5, que é o que dizem aqui na carta, eu posso liberar um disco laranja. O outro perfil de carta que existe quando você captura é a carta que tem um símbolo de um troféu, certo? Que é a mesma coisa. Se eu capturei, ele automaticamente vira para a minha área, já como um troféu. E isso quer dizer que, segundo a minha pontuação aqui, ó, do harém, que aqui fala troféus, 4 pontos. Isso quer dizer que no final do jogo, para cada troféu, eu tenho 4 pontos. Existem animais aqui que ele, além de você estar caçando ele também é uma presa de outro tipo de animal, que existem os animais predadores. O Grey Wolf, aqui em cima, é vermelho, tá? Deixa eu mostrar aqui. Então isso quer dizer que, se durante o jogo você estiver caçando um animal que tem uma barra vermelha aqui, isso quer dizer que, se a caça for um sucesso, esse animal ele também é uma presa desse grande predador, que no caso aqui é o Grey Wolf. Quando você ataca ele e teve um sucesso, esse animal vai vir para essa caça e vai lhe atacar também, certo? Você vai ter que enfrentar ele também.
Isso só acontece se o animal que você atacou estiver na mesma fileira que o predador. Se você atacou uma presa de um predador aqui, o predador que está na mesma fila vai se mudar e ele atacar também lá. E agora a fase 6, eu pulei a fase 5, porque a fase 5 é a fase de domesticar animais, e você só pode domesticar animais se você for tribal. Vamos agora para a fase 6. A fase 6 você pode fazer, que é o que ele chama de fase de portal, neolexia ou fase dos elders. Portal é como você amplia o conhecimento do humano da sua tribo. Tá? E para ampliar esse conhecimento, você precisa de filhas, porque é elas que detêm o conhecimento. Não tem outra forma de conseguir esse conhecimento aqui, de adicionar conhecimento nesses personagens, sem ter filhas, certo? E essas filhas você adquire, ou você ganha elas através do bid, no começo, né, que é, você vai atrair elas para sua tribo, ou você casa com elas. Não tem outra forma. Na sua raça humana, você vai ter 3 tipos de conhecimento aqui, tá? 3 áreas de conhecimento. Vênus, o conhecimento Vênus, ele compartilha do domínio técnico e o domínio social. Tá aqui ele no meio. O conhecimento Xamã é domínio social e natureza, e o Bisão é técnico e natureza. Na carta da filha, ela pode ajudar o Cro-Magnon com conhecimento técnico e de natureza, que é o Bisão, certo? Então que na fase 6, na fase de portal, se ela tiver amadurecida, isso quer dizer que você pode pegar um disco preto ou bege da sua disponibilidade, que é o que estão aqui na sua área, ó, e colocar aqui, tá? No caso aqui, esse personagem, ele já tem um disco aqui, porque ele já começa, ok? E eu vou, optar em colocar um disco preto. Tem 2 funções, deixa eu tirar essa carta daqui. Você poder adquirir Elders, aqui treinar Elders. Vocês estão vendo aqui nos Elders tem as cores dos discos? Para esse Elder ser treinado, você tem que ter pelo menos 3 discos aqui nessa área. A limitação que existe de colocar os discos aqui é que, por exemplo, se eu tiver uma filha que me permite colocar disco aqui no Bisão, que é o caso ali, né? Esse espaço só pode ter um disco de conhecimento técnico e um disco de conhecimento de natureza. Entendeu? Então, na verdade, cada espaço desse eu compartilho 2 discos de cada área que ele ocupa. E daí vem a necessidade de ter filhas diferentes, com habilidades diferentes. A segunda função de você adicionar, fazer ação de portal e colocar discos aqui, é que quando você tiver 5 discos, ou 6 se for um jogo de 2 pessoas ou solitary, essa tribo ela está evoluída em termos de comunicação, quer dizer, ele adquiriu o conhecimento de comunicação, e ele vai virar uma tribo, certo? Ele não é mais um indivíduo, agora ele é um conceito tribal. E a segunda ação que você tem disponível na fase 6 é a neolexia. A neolexia é o que lhe permite, é a outra ação que lhe permite amadurecer figuras da sua tribo. Vou dar um exemplo aqui. O Cro-Magnon, ele tem o conhecimento aqui social e natureza. No caso aqui é principalmente social, porque o disco dele é laranja. Está no domínio Xamã, mas o conhecimento dele é social, porque o disco é laranja. Isso quer dizer que na fase 6, onde ele faz essa ação de neolexia, ele pode liberar um disco dessa cor. Onde liberar é tirar de um Elder que seja imaturo ou de uma filha que seja imatura. E a terceira ação disponível, que está na fase 6, ela é chamada de Elder Actions, certo? E essa ação só está disponível se você está na fase tribal, porque é a ação do Xamã, que seria domesticar, a ação do Napper, que seria fazer uma ferramenta, ou a ação do Tracker, que também é fazer uma ferramenta. Esse é o round do Neanderthal, certo? Quando acaba a fase 6, começa de novo o round, né? Aí vai puxar uma carta ali do evento, fazer o bid, vai para hunting, faz o portal e por aí vai, ok? Eu vou fazer aqui sem pausa uma ação contínua, certo? Um round contínuo e depois, se for o caso, eu faço mais um. Bora lá!